Olá, agora é hora de uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1 em um dos seus templos mais sagrados. Temos GP da Itália em Monza. A corrida acontece desde 1950 e é uma das poucas que nunca esteve fora do calendário, acontecendo apenas uma vez em Imola. A corrida em Monza tem 53 voltas previstas no traçado de quase 6 km. Mesmo com longas retas, o traçado deve ter apenas duas zonas de abertura da asa traseira móvel, o DRS. É em Monza que ainda resiste um dos recordes mais antigos da categoria. Rubens Barrichello é o dono da volta mais rápida em corrida na casa de 1 minuto 21 baixo, quando ainda era piloto da Ferrari, lá em 2004. Kimi Räikkönen, também de Ferrari, estabeleceu a volta de média de velocidade mais alta da história e recorde extraoficial da pista no ano de 2018. Em 2018, as voltas começaram em 1 minuto e 34 por causa do clima. Rapidamente baixaram para 1 minuto e 20 até chegar ao 1 minuto e 19 baixo durante o Q3. Em 2004, os tempos rondaram demais a casa de 1,20 e 1,21, até se estabelecerem nessa casa e serem baixados por Barrichello para 1 minuto 21 baixo durante a corrida. Na prova do ano passado, os tempos mais uma vez ficaram variando entre 1 minuto 20 e 1 minuto 19, até chegarem em 1:19:3 no Q3, perto do recorde estabelecido em 2018. Vamos dar uma volta de Racing Point em Monza. O rápido traçado começa em alta velocidade na longa reta principal e primeiro ponto de abertura do DRS. A forte freada para a variante retífilo é complicada e um bom ponto de ultrapassagens durante a corrida. A curva grande é feita de pé no acelerador e leva para outra forte freada na variante della Roggia. Não tente ir por fora nas curvas de lesmo. A curva del Serraglio é o ponto da segunda utilização do DRS e a freada para a variante Ascari é outro bom ponto de ultrapassagem. A reta oposta não tem DRS, mas ajuda na preparação para a ultrapassagem ser feita na reta principal, depois da curva parabólica. Por sinal, a entrada dela é de freada complicada, mas quando bem feita dá boa velocidade para a entrada na reta principal e o final da volta. Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o posto de maiores vencedores de GPs da Itália com 5 vitórias de cada um. Nelson Piquet tem 4, seguido por uma lista de lendas com 3. Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Alain Prost, Rubens Barrichello e Sebastian Vettel. Hamilton já é o piloto com o maior número de poles na Itália, seguido por Fangio, Ayrton Senna, Jim Clark, John Surtees, Schumacher, Räikkönen e Vettel. Hamilton também lidera quando contamos as voltas rápidas. O inglês é disparado líder com 6 voltas rápidas em corrida, com 3 voltas rápidas mais uma lista de lendas. Phil Hill, Clark, Clay Regazzoni, Senna, Mika Häkkinen, Räikkönen e Fernando Alonso. A Ferrari é a líder disparada em casa, são 19 vitórias dos italianos contra 10 da McLaren, 7 da Mercedes, 6 da Williams e 5 da Lotus. O mesmo acontece com as poles. A Ferrari tem 21 contra 11 da McLaren, 7 da Lotus e da Williams e 6 da Mercedes. Como apenas um GP da Itália não aconteceu em Monza, a história da corrida é muito ligada ao circuito. A diferença no número de vitórias na pista se difere apenas em Nelson Piquet, que venceu o GP da Itália em Imola e acumula 3 vitórias em Monza. Os números dos líderes das poles não se modificam, com Hamilton liderando na lista com 6 poles em Monza. O mesmo acontece quando puxamos os números das voltas rápidas em corrida, mais uma vez com Lewis Hamilton liderando a lista com 6. Entre as equipes temos uma nova repetição com o domínio histórico da Ferrari e com as suas 19 vitórias. E a repetição dos números de poles das equipes em Monza também repete os números dos GPs da Itália, com outro domínio da Ferrari, com 21 poles em Monza. O histórico de vencedores do GP da Itália tem Rubens Barrichello vencendo de Brown GP em 2009,
As vitórias da Ferrari em 2010 com Alonso e 2019 com Leclerc, e as 5 vitórias de Lewis Hamilton, em 2012 ainda de McLaren, e em 2014, 2015, 2017 e 2018 de Mercedes. Os pneus serão exigidos pelo traçado de Monza, mesmo com apenas 11 curvas, o traçado acaba exigindo muito nas frenagens e gerando um alto estresse. O desgaste deve ser médio. Por essas características que a Pirelli vai levar os compostos C2, C3 e C4 para a pista italiana. A exigência é razoável e as equipes não devem ter problemas para avaliações de táticas durante a corrida e a classificação. O clima deve piorar ao longo do final de semana, tudo começando com sol na sexta e no sábado, terminando com chuva no domingo. Mesmo com piso molhado, as temperaturas devem ficar entre 28 e 16 graus Celsius. A pontuação das carteiras não alterou do final de semana do GP da Espanha para cá. Hamilton segue com 6 pontos, seguido por Kvyat com 4. Albon, Magnussen, Raikkonen, Vettel, Russell e Leclerc têm 3 pontos cada um. Na segunda página temos a galera com 2 pontos ou menos. São eles Norris, Stroll, Verstappen, Ricciardo, Kubica, Giovinazzi, Ocon e Hülkenberg. Hamilton já tem 47 pontos de vantagem para Max Verstappen, vice-líder do campeonato. Bottas está na cola do adversário da Red Bull. Distante disso tudo aparecem Alexander Albon, Charles Leclerc, Lando Norris e Lance Stroll na briga pelo 4º lugar. Fechando o top 10, e bem embolados aparecem Ricciardo, Pérez e Ocon. Entre os construtores, a Mercedes lidera com muita folga e mais de 100 pontos de vantagem. A Red Bull está isolada no 2º lugar. A briga pelo 3º lugar, que está bem interessante, é liderada por McLaren, que é seguida por Racing Point, Ferrari e Renault. A AlphaTauri está isolada das equipes à frente e atrás dela, com 20 pontos. Alfa Romeo, Haas e Williams fecham a classificação. Como já é de praxe, os canais pagos Sport TV farão as transmissões dos treinos livres e da classificação. A corrida é de responsabilidade da Globo e a reprise volta para os canais Sport TV. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube. Dá uma espiada na descrição do vídeo. Os links estão todos ali. Aproveita e dá aquela curtida no vídeo e se inscreve no canal. A sua ajuda é sempre muito importante. Fique ligado com a gente.